no resumo de Amor de Aluguel, capítulo de terça-feira, 21 de julho. Se você chegou agora ao canal, já deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar todos os próximos capítulos. Vamos ao resumo. Logo no início, Daphne entra na Passiones decidida a descobrir se Homer voltou a desenhar. Seu plano é entrar discretamente na sala dele, mas antes que consiga, Coray aparece e a interrompe. Ele diz que precisa conversar com ela imediatamente e a convida para ir até seu escritório. Daphne pergunta o que ele quer, mas Coray responde que, se ela não aceitar, fará um verdadeiro escândalo. Sem alternativa, ela resolve acompanhá-lo. Enquanto sobem as escadas, Coray ainda reclama com as faxineiras, dizendo que elas deveriam limpar melhor os vidros da empresa. Já dentro do escritório, ele inicia a conversa dizendo que, apesar de brincar bastante com ela, sempre a admirou por ser uma pessoa sincera e de bom coração. Em seguida, faz a pergunta que realmente queria fazer: por que Homer desistiu do relacionamento entre os dois? Daphne pede que ele tenha mais respeito e pergunta por que isso é tão importante para ele. Coray responde que ela sempre foi uma pessoa verdadeira, diferente de muita gente. Também comenta que dentro da empresa todos o respeitam apenas porque possui uma pequena porcentagem das ações e acredita que sem isso ninguém lhe daria atenção. Durante a conversa, Coray acaba exagerando nas palavras e ofende Daphne. Chateada, ela decide ir embora imediatamente enquanto Coray percebe que passou dos limites e fica arrependido. Aproveitando que ninguém está por perto, Daphne segue até a sala de Homer. Ela abre a porta discretamente e começa a procurar alguma pista. Liga o notebook dele, mas não encontra nenhum desenho. Depois observa alguns objetos sobre a estante e encontra um livro que sabe ser muito importante para Homer. No momento em que está examinando o escritório, Homer entra de surpresa e pergunta o que ela está fazendo ali. Sem esconder a culpa, Daphne pede desculpas e admite que entrou sem autorização porque queria descobrir se ele realmente voltou a desenhar. Ela explica que procurou arquivos no computador, mas não encontrou absolutamente nada e reconhece que agiu da maneira errada. Homer apenas pede que ela o deixe sozinho. Daphne comenta que ele continua sendo uma pessoa muito fria e sai da sala bastante abatida. Assim que ela vai embora, Homer sorri discretamente, percebendo que Daphne ainda demonstra preocupação com ele. Enquanto isso, Yasemin permanece pensativa em seu escritório e chama Daphne para conversar. Assim que ela entra, pergunta o que aconteceu. Yasemin responde que pretende conversar pessoalmente com Sinan e pede apenas que Daphne lhe deseje boa sorte. Daphne concorda e deseja sucesso na conversa. Pouco depois, Yasemin vai até a Passiones e pergunta a Neslihan se Sinan está em sua sala. Ao receber uma resposta positiva, entra para falar com ele. Os dois se cumprimentam cordialmente, trocam elogios pela elegância um do outro e Yasemin diz que os dois precisam conversar durante o almoço. Sinan concorda imediatamente. Enquanto isso, Coray continua atrapalhando o trabalho das faxineiras e reclamando de tudo. Nesse momento, Isa aparece e lhe dá um abraço. Ela pergunta onde está Homer, explicando que deseja conversar com ele para motivá-lo, já que sua mão machucada o impede de desenhar normalmente. Coray confirma que Homer realmente está com dificuldades por causa do ferimento. Mesmo assim, Isa afirma que fará de tudo para incentivá-lo e acredita que ele voltará a desenhar muito em breve. Ela ainda pede que Coray espalhe essa confiança por toda a empresa para levantar o ânimo de todos. Coray brinca dizendo que ela já está querendo ensinar até como fazer fofoca. Pouco depois, Sinan pergunta diretamente a Yasemin se ela decidiu aceitar a proposta de parceria entre a Passiones e a Sherry. Depois de refletir bastante, Yasemin responde que não. Ela explica que pensou cuidadosamente, mas decidiu não unir as duas empresas. Em seguida, deixa a sala de cabeça erguida. Assim que ela sai, Coray ainda se despede, dizendo que depois eles conversam novamente. Logo depois, Coray faz mais uma brincadeira dizendo que, pelo menos, também tem fãs dentro da empresa e que não é apenas Homer quem desperta a admiração das pessoas. Enquanto isso, Is entra na sala de Homer e tenta animá-lo.
Ela diz que acredita totalmente na capacidade dele e lembra que ele sempre foi alguém capaz de transformar o impossível em realidade. Em seguida, oferece ajuda para trocar o curativo da mão machucada. Homer agradece, mas responde que consegue cuidar disso sozinho. Iz entende perfeitamente, dizendo que ele nunca gostou que outras pessoas cuidassem dele. Antes de sair, deseja boa sorte e promete deixá-lo descansar. Em outro momento, Koray liga para Neriman. Ela atende animada e pergunta como ele está. Koray responde que está bem. Neriman então o convida para ir até sua casa ou sair para comer alguma coisa. Koray explica que já tem outro compromisso muito importante e não poderá encontrá-la naquele momento. Durante a conversa, Neriman pergunta se ele está com Iz e comenta que não simpatiza muito com ela. O problema é que Iz está bem ao lado de Koray e acaba ouvindo tudo. Sem graça, Koray pede desculpas e explica que Neriman costuma exagerar bastante quando fala das pessoas. Iz responde que não se importa com esse tipo de comentário e muda de assunto, perguntando como está Homer. Koray responde que estava preocupado, mas revela que conseguiu motivá-lo e que ele voltou a desenhar. Iz fica surpresa e pergunta se isso é verdade, lembrando que a mão dele estava gravemente machucada. Koray confirma que sim e diz que Homer voltou a trabalhar apesar da lesão. Enquanto isso, Homer está em casa junto com Sinan testando um drone. Ele entrega o controle para Sinan e pede que tente pilotá-lo. Em seguida comenta, em tom de brincadeira, que um dia pensou em usar o drone para entregar uma carta de amor na casa de Sudi, mas agora está mais curioso para descobrir o que Yasemin está fazendo naquele momento. Os dois acabam rindo da situação. Ao mesmo tempo, Yasemin está em um restaurante conversando com Koray. Durante o encontro, Koray comenta que os dois sempre se divertem juntos. Yasemin responde dizendo que talvez eles sejam como almas gêmeas. Koray imediatamente entra na brincadeira e diz que não existe ninguém igual a ele, porque é único e completamente diferente de qualquer outra pessoa. Yasemin ri da resposta e comenta que, apesar de todas as brincadeiras, os dois poderiam se tornar amigos ainda mais próximos. Pouco depois, Koray muda completamente de assunto e pergunta se é verdade que Homer voltou a desenhar graças ao incentivo de Iz. Yasemin confirma que foi exatamente isso que aconteceu. Logo em seguida, ela deixa Koray sozinho no restaurante para ir até a casa de Sinan. Assim que percebe que ficou sozinho, Koray chama o garçom e pede mais uma bebida enquanto continua resmungando sozinho. Enquanto isso, Koray chama o garçom e comenta que não está se sentindo muito bem. Em outro lugar, Serdar pede para Ismail abrir a cafeteria e permanecer trabalhando até mais tarde, já que deseja aproveitar um tempo sozinho ao lado de Nihan. Ismail concorda, abre a cafeteria normalmente e permanece no local durante todo o expediente. Enquanto isso, Sinan está em casa fazendo carinho em sua cachorrinha e comenta sozinho que gostaria de entender o que Yasemin realmente pretende. Nesse momento, o telefone toca. É Yasemin dizendo que quer passar na casa dele para conversarem pessoalmente. Pouco tempo depois, ela chega e Sinan abre a porta surpreso com a rapidez. Ele comenta que ela realmente não perde tempo quando decide fazer alguma coisa. Yasemin sorri e responde que, quando quer alcançar um objetivo, age imediatamente. Sinan pergunta qual é o motivo da visita, e Yasemin finalmente revela que decidiu aceitar a proposta de unir a Sherry e a Passiones. Ela explica que uma parceria beneficiaria as duas empresas, já que ninguém sairia perdendo. Além disso, lembra que sua empresa ainda é nova e também precisa fortalecer sua situação financeira. Sinan sorri e pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rapidamente, já que antes havia recusado completamente a proposta e até insinuado que a Passiones estava com medo de perder para a Sherry. Yasemin responde que apenas refletiu melhor sobre a situação e percebeu que a união poderia trazer vantagens para todos. Para surpresa dela, Sinan muda completamente de postura e responde que agora é ele quem não aceita mais o acordo. Ele afirma que as duas empresas disputarão normalmente a competição e diz que a Passiones está pronta para enfrentar a Sherry.
Yasemin responde que então eles descobrirão quem realmente é melhor e garante que sua empresa vencerá a disputa. Antes de sair, ainda avisa que, quando a Sherry ganhar, ninguém poderá reclamar do resultado. Em seguida, bate a porta e vai embora. Enquanto isso, Homer permanece em seu escritório elaborando uma nova estratégia para surpreender a Sherry na competição. Ao mesmo tempo, Daphne continua trabalhando sem parar. Ela passa a noite inteira desenhando e amanhece ainda dentro do escritório desenvolvendo novos modelos. Yasemin entra na sala e fica surpresa ao perceber que Daphne passou a madrugada inteira trabalhando. Pergunta se ela realmente dormiu ali e Daphne responde que ficou desenhando desde o dia anterior porque quer entregar a melhor coleção possível. Durante a conversa, Yasemin comenta que Sinan acabou recusando a proposta de parceria. Ela explica que, quando recusou a ideia inicialmente, descobriu que Homer havia voltado a desenhar graças ao incentivo de Is. Ao ouvir isso, Daphne demonstra um certo incômodo e não consegue esconder o ciúme. Enquanto isso, Homer está em casa treinando intensamente. Mesmo com a mão ainda machucada, faz vários exercícios físicos seguidos enquanto pensa na competição. Ele promete para si mesmo que colocará novamente a Passiones no topo e derrotará a Sherry. Depois de muito esforço, faz uma pequena pausa para descansar e continua determinado a vencer. Em outro lugar, Nihan toma café da manhã e comenta com Serdar que aquele está sendo um dos dias mais felizes da sua vida. De repente, sua tia Gudu aparece inesperadamente. Assustada, Nihan pergunta o que ela ainda está fazendo ali, pois imaginava que já tivesse saído de casa. Gudu responde com naturalidade e Serdar, tentando agradá-la, oferece a comida que preparou especialmente para ela, dizendo que pode comer à vontade. Nihan observa a cena surpresa, enquanto Serdar demonstra todo o carinho que sente pela tia e diz que quer vê-la sempre feliz. Pouco depois, Gudu lembra que todos haviam comentado sobre a cafeteria e decide se arrumar para ir até lá. Quando retorna pronta para sair, aparece completamente elegante, deixando Nihan e Serdar impressionados com a transformação. Enquanto isso, Daphne decide ir até a casa de Homer. Assim que ele abre a porta, ela explica que foi apenas devolver a pulseira que recebeu dele. Daphne afirma que não quer mais ficar com aquele presente e pede que Homer também devolva a pulseira que pertence a ela. Homer pergunta se toda aquela insistência tem alguma relação com Is e quer entender por que ela deseja recuperar a pulseira justamente naquele momento. Daphne insiste novamente, pedindo que ele a devolva imediatamente. Depois de alguns instantes, Homer finalmente entrega o objeto. Mais tarde, já em seu escritório na Sherry, Daphne abre sua bolsa e percebe que ainda está com a caneta de Homer que havia pegado emprestada quando conversava com Yasemin dentro do carro. Ao segurar a caneta, ela pensa consigo mesma que tenta esquecê-lo, mas isso parece impossível. Em seguida, lembra do momento em que Homer lhe deu a pulseira e pediu que nunca deixasse de usá-la. Tomada pelas lembranças, Daphne admira novamente o presente e admite para si mesma que ainda não conseguiu tirar Homer do coração. Enquanto isso, Gudu tenta convencer Ismail a permanecer mais um pouco antes de sair. No entanto, ele explica que precisa ir trabalhar porque já assumiu um compromisso importante e não pode se atrasar. Gudu sorri e elogia Ismail, dizendo que ele é um homem exemplar, responsável e dedicado ao trabalho, algo cada vez mais raro de encontrar. Ismail agradece pelas palavras, mas explica que realmente precisa ir embora por causa dos seus compromissos. Quando ele a chama de tia, Gudu fica completamente emocionada e quase perde o fôlego com o carinho inesperado. Sem conseguir esconder a felicidade, ela apenas observa Ismail sair. Enquanto isso, Yasemin recebe uma ligação de Dennis. Ele diz que precisa conversar pessoalmente e pergunta se pode entrar em sua sala. Yasemin permite sua entrada e o recebe com um bom dia. Dennis pergunta como está o andamento do trabalho dos designers e lembra que finalmente chegou o grande dia da apresentação da coleção. Yasemin responde que todos estão trabalhando intensamente e comenta que Daphne é uma profissional muito talentosa.
Ela explica que, apesar de às vezes parecer sensível e tranquila, também demonstra uma enorme ambição quando o assunto é seu trabalho e afirma admirar muito essa característica. Dennis sorri e pergunta se ela está começando a gostar cada vez mais de Daphne. Nesse instante, Daphne entra na sala, pede licença pela interrupção e cumprimenta Dennis. Ele responde ao cumprimento, diz que já estava de saída e deixa Yasemin conversando com Daphne. Enquanto isso, na Passiones, Neslihan e Deria conversam sobre a ansiedade para o lançamento da coleção. As duas comentam que finalmente chegou o dia tão esperado. Pouco depois, Sinan aparece e pergunta imediatamente por Omer. Deria responde que ele ainda não chegou, mas promete avisar assim que aparecer. Logo depois, Nekmi também chega e faz exatamente a mesma pergunta. Deria sorri e responde novamente que avisará quando Omer chegar. Os dois seguem então para a sala de Sinan para aguardar. Alguns minutos depois, Omer finalmente aparece na empresa. Assim que o vê, Deria avisa que Sinan, Iz e Nekmi estão esperando por ele e pediram para que fosse direto à sala de reuniões. Omer apenas concorda e segue imediatamente até lá. Enquanto isso, Daphne conversa com Yasemin e diz que fez absolutamente tudo o que podia pela coleção. Ela comenta que passou várias noites sem dormir aperfeiçoando cada desenho e confessa que ainda não sabe se o resultado será suficiente, mas garante que entregou o melhor de si. Yasemin tenta tranquilizá-la dizendo que toda a equipe também se dedicou ao máximo e afirma estar muito orgulhosa do esforço de todos. Nesse momento, Ismail se aproxima de Daphne e percebe que ela está bastante nervosa. Com um sorriso, pergunta por que ela parece tão tensa. Daphne responde que a ansiedade pelo lançamento está enorme. Ismail então sugere que ela faça uma pausa para comer alguma coisa antes da apresentação, lembrando que ela ainda nem se alimentou direito. Daphne sorri e responde que realmente ele a conhece melhor do que ninguém.